200 anos de historicidade na ressignificação da ideia de contrato. Susana Radgertmann. Marcos Kerkalan. Introdução. Compositor de destinos. Tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Todo artista parece ter a habilidade de captar e, para além de simplesmente explicar, compreender o mundo no qual está inserto, revelando-o por meio de sua arte. É nessa senda que Caetano sorve e traduz, sob a forma de poesia, um importante papel do tempo na compreensão dos problemas havidos no cotidiano. O tempo, no mesmo instante em que estimula a memória reproduzindo ritmos que podem ser traduzidos pelos ouvidos humanos atuando, assim, como um mecanismo importante na sustentação da vida em sociedade, reverbera em cada existir, impedindo o advento de um tempo de estagnação que fatalmente levaria a humanidade a um trágico fim. Tal percepção motiva as reflexões alinhavadas ao longo deste estudo. Elas têm por premissa que, enquanto o labor do tempo flui inexoravelmente em busca das incógnitas contidas no futuro, ao se tornar presente, faz com que o contrato, figura aqui pensada como uma ferramenta despida de qualquer essência, tenha seu significado continuamente reconstruído, embora esse fenômeno nem sempre seja percebido, pois há relógios cujos ponteiros se movimentam em distintos ritmos, e há olhos que se contentam com a vida nas sombras e que não conseguem ver que toda interpretação há de ser contextualizada no tempo e no espaço. Ancorado nessas premissas e tendo por hipótese a transformação da ideia de contrato à vida nos últimos 2 séculos, apesar de o senso comum imaginário nem sempre a perceber, este estudo tem por escopo comprovar a assertiva formulada mediante a adoção de postura metodológica crítica, alinhada às correntes pós-positivistas do direito por meio da exploração das mutações provocadas por ocasião da transição do Estado liberal para o Estado social e, pouco tempo mais tarde, diante da substituição desse pelo Estado democrático de direito. 1. O Estado liberal e a legitimação dos pactos fáusticos. Fosse possível retratar e aprisionar as imagens de um tempo passado há não muito tempo, um tempo, para muitos, ainda presente, identificar-se-ia, provavelmente, que a propagação do individualismo, pilar sobre o qual a modernidade foi erigida, causou a atomização do ser. Vislumbrar-se-ia, ademais, pelo menos a quem se permite enxergar, que o racionalismo, outra coluna de sustentação daquela, entou, e o fez com voz de sereia, ser inaceitável que um ser humano racional por excelência se vinculasse, voluntariamente, a uma prestação que lhe pudesse ser prejudicial. Isso salvo, é claro, aquelas indesejadas ocasiões marcadas pela mais pura inocência, pela imaturidade ou demência, por momentos nos quais o pensamento transformado em vínculo jurídico foi conduzido pela maldade alheia ou, quiçá, por demônios pessoais. Ademais, entre outras incontáveis possibilidades, essa fotografia registraria que a igualdade formal, mais uma das vigas de sustentação da era das codificações, ao propagar a inexistência de diferenças entre os homens, obnubilou a compreensão de incontáveis realidades jurídicas. A luz que incide nessa imagem captada no passado revelaria, ainda, a quem lhe dirigisse os olhos, que essa era a atmosfera na qual o Clube Napoleão foi gestado, uma codificação que se autoproclamou o centro de um sistema jurídico que, além de proteger os interesses proprietários, facultou a quem ocupasse essa situação jurídica o poder de contratar apenas se o quisesse e, nesses casos, com quem desejasse e quando pretendesse, atribuindo-lhe a faculdade de eleger desde que respeitados os limites
estruturais e dogmáticos impostos pela ordem pública, pela moral e pelos costumes vigentes à época, cláusulas contratuais com qualquer conteúdo, ignorando que muitos só tinham o próprio corpo como moeda de troca. É relevante identificar, também, que o incomensurável prestígio conferido ao contrato que, a essa altura, havia transposto as fronteiras francesas, nesse momento do tempo, pode ser compreendido, por ter outorgado à burguesia a possibilidade de adquirir os bens de uma aristocracia decadente e, b, por atribuir àquele nicho social em ascensão o poder de comercializá-los com um nível de liberdade quase absoluto, o que disparou um processo de acumulação de riqueza em proporções outrora inimagináveis, mas também, paradoxalmente, por tranquilizar os aristocratas, pois, ao emanar da livre manifestação de vontade de quem pretendia se autovincular, garantia que os bens que compunham o acervo patrimonial de quem quer que fosse não seriam expropriados, pouco importando a funcionalidade a eles atribuída. Assim, o fato de o princípio outrora intitulado autonomia da vontade ter alicerce frágil não impediu que o senso comum imaginário de liberdade existente no século XIX projetasse em cada relação contratual a impressão da mais lídima justiça, a ponto de tratar como justo todo contrato existente e válido, tão só pelo fato de ele decorrer de um acordo de vontades, pouco importando desde que satisfeitas tais premissas seu conteúdo e suas projeções sociais. O discurso difundido na modernidade impediu a percepção de que a liberdade de contratar se esgotava em incontáveis ocasiões na emissão das declarações de vontade conformadoras do negócio jurídico. E isso porque, consoante o CUD, as convenções legalmente formadas têm força de lei entre aqueles que as fizerem, regra aí aparentemente inserida por conta de influxos filosóficos cultivados pela metafísica canônica, ao pecador está reservado o fogo do inferno. Aliás, essa parece ser uma das grandes responsáveis por tornar intangível qualquer contrato oriundo da conjunção de duas, ou mais, declarações livremente exaradas, simplesmente porque foram assim emitidas. Ao acorrentar cada parte ao contrato visto, aqui, como estrutura conformadora de uma relação jurídica, a segurança de que as promessas seriam cumpridas foi maximizada, o que pode ser cogitado, mormente, quando se identifica, hoje, que aquele direito desprezava aspectos como os acontecimentos havidos entre a formação do pacto e o adimplemento das prestações nele gestadas, as funções que um contrato deveria cumprir e seu retumbar social. O contrato, na versão clássica, é um pacto fáustico. Os sons que ecoam do passado demonstram que aquela mesma liberdade, tão benquista entre os revolucionários franceses, se sublimava no mesmíssimo instante em que o oblato concordava com o conteúdo da oferta, permitindo delinear, em muitos quadros, não o esboço de um sujeito, mas de alguém sujeitado aos termos do contrato e que, assim como Fausto, personagem mitológica retratada dentre outros por Johann Wolfgang von Goethe, deverá cumprir o pacto com o diabo, pouco importando o custo, consequência, daí decorrente, Um pouco mais tarde, esses mesmos ventos cruzaram o Atlântico, influenciando a redação do Código Bevilacqua, diploma legislativo estruturado com o escopo de satisfazer os interesses dos fazendeiros, que desejavam a manutenção da propriedade e a conservação tal qual fora ajustado dos contratos pactuados com aqueles que trabalhavam nelas. Tal código serviu e por longas décadas quase que exclusivamente aos interesses de um minúsculo contingente de brasileiros. Aqui,
tal como havido na França, a preocupação com interesses patrimoniais foi o fio condutor da codificação que vigeu entre 1917 e 2003, costurando uma estrutura pensada para assegurar a manutenção da riqueza daqueles que já eram afortunados e que ignorava os anseios da maior parte dos brasileiros. Fruto de um fenômeno conhecido odiernamente como recepção tardia, nem mesmo o fato de ter sido promulgado em um momento em que a Europa era banhada em sangue, impediu que o primeiro Código Civil brasileiro fosse construído sobre os mesmos princípios liberais que, em alguma proporção, provocaram essa trágica passagem na história da humanidade. Talvez, por isso, por exemplo, a cláusula rebus sic stantibus não tenha sido mencionada nas codificações civis do século XIX e do início do século XX e nas construções doutrinárias tanto as exegéticas, como as pandectísticas versando sobre elas, mesmo porque permitir a modificação do contrato implicava autorizar a ingerência do Estado em um território a ele proibido, o das relações privadas. O S. Código, S. Estrutura, S. Sistemicamente coerente, S. E completa, S. Não poderia, M. Abrigar uma regra contrária a valores tão caros ao liberalismo. Talvez, por essa razão, é importante repisar, ainda hoje, o contrato é pensado como o resultado da fusão de duas ou mais vontades. A crise do Estado liberal demonstrou, entretanto, que os códigos, como os contratos, não eram intangíveis. As estátuas do liberalismo foram abaixo, arrastadas, em grande parte, pelo sangue derramado pela Guerra Mundial e pela Revolução Russa, embora muitos ainda neguem tal constatação. Tudo isso faz repensar o contrato. 2. O Estado Social, entre incluídos e esquecidos. A ruína do modelo liberal de Estado exigiu que, sobre seus escombros, fosse erigida uma estrutura que ao menos enquanto promessa o tornaria cada vez mais presente. O Estado agora social ou intervencionista deveria buscar promover a salvaguarda de alguns nichos vulneráveis da sociedade, e, não mais, como seu antecessor, se limitar a manter distância das relações jurídicas interprivadas. E essa não é a única transformação provocada pelo advento desse modelo de Estado. O direito público sobrepôs-se ao privado, impondo a submissão do individual ao social ao disparar um processo de transformações permeado pela restrição dos poderes contidos nas titularidades e na liberdade de contratar, e isso por mais que fenômenos, como a compreensão do Código Civil como a constituição dos privados, b. a ausência de percepção da força normativa dos princípios, c. a compreensão dos textos constitucionais como diretrizes políticas e, d. o culto à autonomia da vontade, tenham atrapalhado essa metamorfose. O dirigismo contratual conduz à aprovação de leis com regras de conduta, a. limitando a escolha do outro contratante, b. criando molduras específicas para alguns negócios, c. elegendo o conteúdo de certos contratos a partir de regras codantes, é evidente e, em algumas circunstâncias, até mesmo, d. impondo o dever de contratar. Pautas constantes no dia a dia do Estado Social, as intervenções no querer daquele que contrata permitem entender parte do fenômeno apontado. A autonomia da vontade transformou-se em autonomia privada, provando o equívoco de uma das teses de Immanuel Kant. Destarte, enquanto a industrialização e o êxodo rural ampliam as necessidades dos economicamente mais fracos que precisam de moradia, de alimento e da saúde perdida desde que abdicaram da vida no campo em busca de um futuro melhor,
o Estado busca promover a proteção de alguns desses nichos sociais com a edição de estatutos que, como apontado, prenhes de comandos de ordem pública, se afastavam, ao menos teoricamente, dos ideais individualistas e retiravam do Código Civil a exclusividade de tratamento de determinados temas da vida privada. Modificou-se a percepção do contrato e de suas funções. O Estado Social, assim, além de a. destruir a fantasia contida na significação da autonomia da vontade e, b. de reduzir as cercanias outrora quase invisíveis que delineavam a liberdade de contratar, c. presenciou algo inimaginável até então, o cenário socioeconômico não tinha mais forças para assegurar a força obrigatória dos contratos. Observasse o despertar de uma regra que hibernava havia mais de um século, contractus que reiban tractum successium e dependentiam de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur. É, assim, ao se identificar que, por mais perfeito que um contrato possa ser, esse nunca poderá aprisionar o tempo. As incertezas são indestrutíveis, que, b. um contrato ao contrário do que foi disseminado até então não decorre de um ato consciente nascido da vontade e que, c. a intangibilidade em vez de promover cada ser humano, em muitas ocasiões, dissemina a injustiça social. É possível repensar a ideia de contrato e dos princípios que orientam sua compreensão concreta. Na tentativa de iluminar o cenário apontado, vale lembrar que, enquanto o caso do Canal de Craponi demonstra quão intangíveis eram os pactos no Estado liberal, o litígio envolvendo a Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux e a cidade francesa de Bordeaux evidencia a mudança de posicionamento no ecoar das primeiras décadas do século XX, ainda que o processo, a decisão que o solucionou e os efeitos projetados por ambos possam ser qualificados, contemporaneamente, como excessivamente conservadores. Aliás, essa postura não era uma idiosincrasia da sociedade francesa. No Brasil, é ilustrativa a situação na qual sentença proferida em 1930, para resolver um contrato de execução futura, tendo por premissa fundante a rebus sic stantibus, foi reformada, pouco tempo mais tarde, pela Corte do Distrito Federal, que considerou que o emprego da cláusula violaria a força obrigatória dos contratos e que a lei civil não contemplava expressamente tal possibilidade. Assim, apesar dos méritos contidos na política intervencionista e no processo de descodificação do direito civil, a abstração e a pureza científica, entre outros problemas que marcavam o Código, foram mantidas. Ademais, mesmo diante da evidente agonia vivida pelo Código Civil disparada pelo desaparecimento de seus fundamentos e pela perda de espaço e sentido de um conjunto de regras que surgiu tendo por premissa a coerência sistêmica e a aptidão para a solução de quaisquer problemas, não houve uma mudança fundamental para o êxito do Estado Social, a modificação do senso comum vigente entre os juristas. 3. O Estado Democrático de Direito, existe alguém além de mim. As crises do petróleo ocorridas em 1973 e 1979 alteram o custo da energia, desestruturando o modelo econômico existente, levando à recessão os países desenvolvidos e instabilizando o comércio internacional. Paralelamente, ampliam-se as demandas sociais, as quais, antes mesmo do advento de outras crises econômicas, eram cumpridas com bastante precariedade pelos estados. A preocupação setorizada dirigida às camadas mais necessitadas da população já não era suficiente, se é que um dia o foi.
O Estado social falhou, deixando sem solução problemas que deveria no mínimo minimizar. Foi substituído pelo Estado democrático de direito, um modelo fundado, a, na cidadania, b, na promoção da dignidade da pessoa humana, c, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ele, além de ter por dever promover a inclusão e a emancipação do cidadão, assume uma série de outras tarefas. Encontrados, em sua maioria, no artigo 3º da Constituição Federal, tais compromissos incluem, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, b, a garantia do desenvolvimento nacional, c, a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades sociais e regionais, e, d, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ao institucionalizar direitos fundamentais não apenas de duas, como se vislumbrava no Estado Social, mas de 5 dimensões, a Constituição Federal de 1988 torna-se o eixo hermenêutico de todo o sistema jurídico, o que ocorre também por conta do reconhecimento de que os direitos fundamentais devem balizar não só as questões que envolvem o ente estatal, mas também e de forma direta as relações interprivadas. A Constituição não é apenas uma carta política, é elemento integrador de todo o sistema jurídico. O direito civil foi constitucionalizado. Com isso, os princípios e valores constitucionais nortearão o processo de construção das respostas que precisam ser dadas para cada problema surgido na multifacetada existência humana interprivada. Mais que isso, os institutos jurídicos civis, ultrapassando os muros erigidos pela dogmática clássica, servirão como pontes de acesso às promessas constitucionais e à cidadania material. Nesse palco, não há espaço para as ideias liberais conformadoras de codificações, nas quais o indivíduo se realizava por meio do patrimônio. Nele, o proprietário é substituído pela pessoa humana, pensada, agora, não mais como uma abstração com potencial liberdade para contratar, mas por sua existência concreta. Aliás, no âmbito dos contratos, as implicações da constitucionalização do direito civil são bastante significativas, impondo aos contratantes o dever de considerar a todo tempo e o tempo todo os interesses do outro, e não apenas os seus. Despido de tais premissas, não há contrato que mereça proteção do direito, o contrato deve servir à pessoa, e não o contrário. E cada pessoa deve preocupar-se com o outro, pois é nele que se reconhece como humano. É por isso que, apesar de pensado por muitos ainda hoje, é imperioso que o leitor atento perceba que, como um símbolo da mais lídima liberdade, o contrato na modernidade era, em verdade, um poderoso instrumento de opressão. Noutra vertente, parece ser possível defender que a igualdade formal transformada, odiernamente, em substancial também não tem mais lugar em um contexto social marcado por imensas desigualdades. É preciso observar, aliás, que, mesmo no auge no liberalismo, a ideia que igualava todos não passava de discurso ideológico utilizado para mascarar uma realidade na qual a classe econômica dominante determinava os parâmetros das relações contratuais e, paralelamente, na qual, sem força para negociar, enorme parcela da população aceitava e a elas se sujeitava às condições gerais de contratação unilateralmente construídas, ou não poderia satisfazer cada uma de suas necessidades de ordem existencial.
Longe de continuar entoando notas tão irritantes e cruéis a ouvidos sensíveis a necessidade, do, outro, contemporaneamente, os influxos que emanam do princípio da igualdade substancial impõem que, em cada situação apresentada ao direito, investigue quem são as pessoas envoltas na situação jurídica concretamente estabelecida e, b, que promova a aproximação de situações notadamente semelhantes, por exemplo, tratando como contrato a relação contratual de fato, sancionando um e outro apenas quando realmente for necessário proibir para proteger. A relatividade dos efeitos do contrato é outro vetor a adquirir novo sentido no Estado democrático de direito. A noção segundo a qual os contratos vinculam e produzem efeitos apenas entre as partes alcançando, é verdade, seus sucessores ou cessionários deixa de ser a única realidade em uma sociedade marcada pela contratação em massa e pelo entrelaçamento desses contratos, bem como pela inspiração buscada no vetor constitucional da solidariedade social. Agora, os efeitos do pacto interessam e, por vezes, atingem a outras pessoas e a outros contratos, disparando a necessidade de reflexões e de preocupações com os efeitos que cada contrato produz no meio em que se encontra imerso. É por isso que cada contrato não pode ser pensado como um fragmento jurídico autossuficiente, mas como uma parte que compõe o todo deveras importante para o direito. O ocaso do individualismo também ensejou o questionamento da ideia de justiça contratual. Como apontado neste estudo, há não muito tempo, considerava-se justo o contrato gestado na livre manifestação de vontade. Odiernamente, essa noção é hialinamente insuficiente no processo de significação daquela, impondo-se resgatar a normatividade contida em potência no equilíbrio material dos contratos ou equivalência das prestações e a preocupação com a constante manutenção da equitativa proporção entre as prestações pactuadas, pois, mesmo um contrato livremente pactuado, pode estar prenhe de injustiça. Saliente-se, novamente, que, em um sistema capitalista, é por meio do contrato que o acesso aos bens sem os quais não é possível viver dignamente será provido. Apesar da transparência de tais constatações, é possível identificar críticas apontando que a função social do contrato não deve significar a relativização da sua força obrigatória, mas, sim, a instrumentalização das trocas e afirmando que o movimento reformista deve ser refreado, pois, sem segurança jurídica, não há liberdade, igualdade ou legalidade, não há solidariedade social nem, tampouco, o respeito à dignidade humana. O contrato precisa, ainda, é impossível negar, ser compreendido como uma relação pautada pela observância de cada um dos multifacetados e, no mais das vezes, desconhecidos deveres gestados pela boa-fé, dentre eles, o de cooperação e o de funcionalizar também aos valores constitucionalmente eleitos o exercício de qualquer posição jurídica, premissas que, se fielmente seguidas, esgotam a necessidade de tutela de um devedor outrora obrigado a sujeitar-se aos caprichos do titular do direito. A prestação. Enfim, como se tentou demonstrar ao longo de cada uma das linhas percorridas por este estudo, o contrato na contemporaneidade jurídica brasileira deve ser lido como uma relação equilibrada, leal e solidária, destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e patrimoniais que repercutem não apenas na esfera de atuação de cada contratante ou de seus sucessores, mas que atingem, também, terceiros diretamente envolvidos, ou não, na relação jurídica negocial, sem o que ele não será.
merecedor de aplausos dos que vivenciam, diuturnamente, a história da vida privada representada incessantemente no palco da cidadania. 2.